Oi, pessoal, boa tarde para você, bom dia para vocês, perdão, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a gente teve essa sessão conjunta deputados e senadores ontem no Congresso Nacional e a gente já tem algumas consequências em relação à derrubada de vetos que os parlamentares colocaram em cima dos vetos presidenciais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um deles é que ontem o governo já tinha anunciado que vai editar uma medida provisória para reverter um dos vetos, as consequências de um dos vetos, é o veto que trata da geração de energia eólica em alto mar. Esse veto foi derrubado pelo Congresso Nacional, porque, segundo o governo, isso aí vai trazer um aumento, né, total de 197 bilhões de reais nas contas de luz de todo o país. Né? Isso quem falou foi o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues. Ele afirmou também o seguinte, que a expectativa é que os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, trabalhem junto com o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, para fazer um texto justamente para reparar o que eles chamam de prejuízo bilionário em relação a essa questão. Nessa sessão conjunta, né, como eu falei, o Congresso derrubou esse veto e acrescentou também o chamado jabutis, como são conhecidos aqui os trechos de projetos que são colocados no texto, né, sim, e não tem nada a ver com a proposta original. Segundo o governo, essa mudança que foi feita nesse texto da geração de energia eólica em alto mar acarreta um aumento de 3,5% na conta de luz para os consumidores. E aí, segundo as entidades que tratam dos consumidores de energia elétrica aqui no Brasil, essas alterações podem causar um impacto de 7 bilhões e 800 milhões de reais por ano até 2050. E cerca de 12 entidades que tratam desse tema também, da conta de luz para os contribuintes aqui do Brasil, afirmam que se todos os jabutis passarem a valer, esse impacto pode chegar a 545 bilhões de reais até 2050, que corresponde a um custo anual de cerca de 22 bilhões de reais, um aumento de 9% na conta do contribuinte. Isso foi somente, né, um veto que foi derrubado pelo Congresso e que o governo começa a trabalhar para evitar essas consequências. A gente teve também nessa mesma sessão o veto que derrubou a permissão da cobrança de novos impostos sobre consumo em fundos de investimento. E dessa maneira, a isenção nesses fundos que tinha sido derrubada quando foi elaborada a reforma tributária aqui no Brasil, passam a valer novamente, as isenções voltam a valer. Os parlamentares também retomaram a criação da pensão especial para crianças vítimas de síndromes associadas ao Zika vírus, que tinha sido aprovado esse texto foi aprovado em 2024 pelo Congresso, foi vetado pelo presidente Lula e pela decisão uma pensão mensal de R$ 8.000, que é o teto do INSS, passa a ser concedido às vítimas dessa doença. E só para a gente finalizar, um outro veto que foi derrubado ontem pelo Congresso Nacional deve aumentar o fundo partidário dos partidos políticos, né, que existem no Brasil atualmente em cerca de 164 milhões de reais. O governo alegou que não tinha interesse público nessa matéria, mas o Congresso resolveu derrubar esse veto do presidente Lula e aí a gente deve ter esse aumento aí que deve ser confirmado nos próximos dias. Ô Márcio, além disso, o Congresso criou uma CPI mista para investigar o assalto à conta de aposentados e pensionistas do INSS. Mas os trabalhos vão ficar para depois, né? Porque o pessoal aí vai dançar quadrilha, né? A gente tem um feriado prolongado nessa semana, mas também a gente tem as festividades juninas, né, que são muito importantes para os parlamentares do Nordeste. Então a gente só deve ter os trabalhos mesmo iniciados da CPI mista, que trata das fraudes do INSS, só depois do recesso parlamentar. Isso porque a gente tem que lembrar também que ontem a gente teve a leitura do requerimento de criação dessa CPI, foi lido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nessa mesma sessão, né, do Congresso Nacional que eu falei anteriormente, mas ainda tem algumas burocracias que precisam ser resolvidas. Né? Primeiro, ela precisa ser instalada, ainda não há uma data para essa instalação acontecer, justamente por causa desse calendário dos parlamentares. A gente lembra que esse colegiado, essa CPI, deve ter 15 deputados e 15 senadores e deve durar cerca de 180 dias. Mas a gente precisa também da indicação dos líderes partidários, né, que precisam indicar Bora, os membros bora. que vão participar desse colegiado, que ainda não tem
um prazo, já que quem determina esse prazo é Davi Alcolumbre. Isso ainda vai ser decidido nos próximos dias, a gente deve ter essa confirmação mais para frente. O requerimento de criação, a gente lembra, foi assinado por 44 senadores e 249 deputados. E, de acordo com o regimento comum do Congresso Nacional, que rege, né, a relação a relação entre Câmara e Senado, uma CPI mista precisa ter na sua composição uma composição, vamos dizer assim, proporcional ao tamanho das bancadas, tanto da Câmara quanto do Senado. A oposição ontem tinha se reunido com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e declarou que existe o compromisso de que a composição dessa CPI não seja uma composição governista, seja na maioria de pessoas ligadas a partidos da oposição ao governo do presidente Lula. Mas a base governista falou que não tem problema nenhum, porque, segundo eles, essa CPI do INSS vai acontecer exatamente o que aconteceu com a CPI do 8 de janeiro, né, quando a oposição fez muito barulho, mas que no final não investigou nada, segundo a base governista. As investigações, quando começaram a chegar em nomes ligados à oposição, a CPI perdeu força. A gente lembra também que esse texto, né, pelo texto, a CPI vai investigar essas fraudes que foram descobertas tanto pela Polícia Federal quanto pela Controladoria Geral da União na operação sem desconto, né, e que podem ter movimentado aí cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais em fraudes do INSS entre 2019 e 2024, pessoal. Esse é o repórter Márcio Rocha, ao vivo direto de Brasília. Muito obrigada, Márcio. Até a próxima aqui no Jornal Gente. Cláudio Humberto, se a CPI quiser mesmo investigar alguma coisa relacionada à fraude no INSS, não vai faltar assunto, né, Cláudio? Assunto não falta, né? O roubo é absolutamente revoltante, mas eu duvido que essa CPI faça alguma coisa. A pizza já está no forno, né? Na medida em que a gente já sabe, por exemplo, que o senador Omar Aziz, que é ligado ao presidente Lula, deve ser o presidente da CPI. Começa por aí, né? E a composição deve ser amplamente governista, ou de maioria governista, sem dúvida nenhuma. É o tipo da CPI que já nasce destinada a não apurar coisíssima nenhuma, porque, afinal de contas, o que a gente está assistindo é um esforço muito grande do governo Lula de relativizar o roubo aos aposentados e até, inclusive, dispensar de desconforto, digamos assim, né, de qualquer desconforto, os principais beneficiados pelo roubo, que são sindicatos picaretas e associações vigaristas que levaram essa grana toda, né? E esses 6,3 bilhões de reais a que o Márcio se referiu, foi a estimativa inicial, né? Isso logo passou para 8, depois para 12 bilhões, e com a suspeita de que esses vigaristas tenham feito empréstimos consignados em nome dos aposentados, sem que os aposentados soubessem, isso pode chegar a 90 bilhões de reais. É muita grana. Mas a gente está vendo, enquanto isso, né, o presidente Lula, como a gente registrou aqui, prestes a viajar ali para a França, naquela visita oficial, ele fez uma declaração dizendo que é preciso ter muito cuidado com relação a essas entidades que foram beneficiadas pelo roubo, porque, afinal de contas, não se pode cometer injustiças, etc. E tal. Ele certamente estava preocupado com o sindicato do qual o irmão dele é vice-presidente e um dos mais beneficiados pelo roubo. Mas ele disse uma coisa muito grave, né, que inclusive gerou uma representação na Procuradoria-Geral da República por crime de responsabilidade e outros crimes contra o presidente da República, quando ele confessou durante essa entrevista haver chamado os responsáveis pela Polícia Federal e CGU para recomendar muita cautela na investigação dessas entidades, né? E a gente assistiu ontem a AGU, Advocacia Geral da União, ali meio que celebrando, divulgando audiência de conciliação com essa gente. Audiência de conciliação, as pessoas só querem duas coisas: que o dinheiro seja devolvido e que esses vigaristas sejam presos sem demora. Professor Paulo Rabelo de Castro está chegando aqui para a nossa conversa no Jornal Gente.